podcast. Hoje, neste programa, nós iremos falar sobre tecnologia, mais focado na informática e ela em geral nos últimos tempos. Para começar, o que é a informática em geral e a importância dela? Boa tarde, meu nome é Paulo, eu sou Product Owner, eu trabalho no setor de tecnologia da Avan, no Avan Labs. A pergunta é a importância da tecnologia? Da informática. Da informática. Bom, acho que todo mundo já deve saber que hoje em dia, né, sem informática não se faz nada, né? Nada, absolutamente nada. A gente vê que quando para alguma coisa que é a nível nacional, mundial, está todo mundo preocupado, porque com a velocidade que as empresas vêm trabalhando hoje em dia, ficou impossível de conseguir trabalhar sem automatização da informática, né? Tudo é digital hoje em dia, dificilmente você vai ter coisa em papel e tal. Então, a importância é essa, né? A gente não consegue fazer mais nada. Falando agora um pouco mais de informática e tal, uma coisa que tem se destacando nos últimos tempos agora mais é a IA. Poderia explicar mais ou menos o que é IA para nós? O que é IA? A base dela, a IA em geral, por que ela está sendo utilizada em geral nos últimos dias, nos últimos tempos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou o Yuri, responsável pelo setor de tecnologia da informação do Colégio Cons. Fui convidado, tive a honra de ser convidado para trocar essa ideia aqui com os rapazes. Então, o que é inteligência artificial? O conceito de inteligência artificial é a capacidade das máquinas aprenderem. Então, quando a gente fala de IA, a gente está falando de uma inteligência que as máquinas vêm adquirindo com o tempo. A gente teve um salto muito grande em inteligência artificial nos últimos anos, porque a tecnologia ela evolui muito rápido. E quando a gente fala em capacidade de máquina de aprender, em machine learning, a gente está falando de algo que tende a ser cada vez maior, cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente. Sempre que vocês abrem uma tela do computador lá, que tem o tal do CAPTCHA, que ele pede lá para você, clique nas imagens correspondentes a semáforo. Você vai lá e clica 4 vezes em semáforo. Ali a máquina está aprendendo, em algum lugar um servidor está aprendendo o que é um semáforo. O que é uma bicicleta? Clique nas bicicletas. Ali o servidor está aprendendo o que é uma bicicleta. E cada vez mais a máquina vai aprendendo. E cada vez ela vai se tornando mais e mais eficiente. Tanto que chegou ao ponto da gente já poder delegar funções à máquina. Funções à inteligência artificial. Hoje em dia, muitos processos que levavam horas para ser feitos humanamente, eles estão sendo feitos em pouquíssimos minutos ou até mesmo segundos por uma máquina. Conferências de documentos, revisão de documentos, identificação de imagens, até mesmo programação. Você é programador? Também. Somos então, e a gente sabe que a programação está muito mais fácil, muito mais na mão do que... Acho que ela veio para somar, né? Tem muita gente que tem medo da IA, né? Sim. A IA veio para acabar com o emprego das pessoas e tal. Eu não vejo muito por esse lado. Eu vejo mais pelo lado que ela está automatizando o que ainda não era possível automatizar, né? Então você citou ali a questão da programação, né? A IA hoje vai substituir 100% o programador? Eu acho que não. Mas assim, aquela tarefa repetitiva, o cara vai ter que construir uma tela com alguns campinhos lá. Cara, todos os campos são iguais, só um vai ter um dado diferente do outro, mas é uma tarefa onde não exige muita lógica, né? Muito raciocínio lógico, exige mais trabalho repetitivo mesmo, né? Então, nesse quesito, a IA ajuda absurdamente e ela não vai substituir
um humano. Eu acho que as funções do ser humano vão começar a modificar um pouco. Não vão ser as mesmas, mas não vai substituir. Não sei se você tem a mesma opinião. Não, eu tenho a mesma opinião, mesmo porque a IA ela facilitou muito a programação, o desenvolvimento de software. Mas você não... uma pessoa leiga na parte de lógica de programação, ela não consegue desenvolver um sistema sozinho. Eu acho que você tem que ter uma base de formação de programador, de desenvolvedor de sistema, para daí sim você conseguir desenvolver. Porque não é simplesmente codar, não é simplesmente tu baixar ali e digitar código. Você tem que seguir uma lógica e muitas vezes a IA erra. E daí você tem que ter aquele olhar clínico para falar, não, isso aqui não está no lugar certo. Fizeram até uma prova. Tá, beleza. Eu criei ali um sistema, eu vou ter um sistema com 50 arquivos, numa linguagem qualquer. O que eu faço com isso agora? Onde é que eu coloco? Como é que eu hospedo? Como é que eu acesso? Então, você tem que ter uma visão de programador para você programar, mesmo com IA. E eu não vejo ela como uma adversária, eu vejo ela como uma aliada. Ela está me ajudando a fazer em horas o que eu levaria dias. E assim, eu não gosto de programar 100% com IA. Eu gosto de eu escrever o meu código, jogar para ela e falar, melhor. Sim. Ou revisa. Ou eu criei uma tela ali e não está funcionando. Encontre o erro. Ela vai te ajudando assim. Em questão de segundos, ela vai me trazer aonde que eu errei. Ela não, tipo, somente vai fazer o trabalho. Ela pode, tipo, ajudar a revisar, que nem tu falou, o teu trabalho, tipo... Então, nesse fato de substituir, eu acho que não também. Porque se ela vai poder ajudar a pessoa, vai facilitar muito, vai deixar muito mais rápido o processo também. Então, acho que ela pode não substituir, mas pode ajudar muito. É que no fim das contas, é o programador que vai definir os requisitos do que vai ser feito, né? Então ela não bola um negócio do nada. Você tem que dizer o que você precisa com as regras de negócio e tudo mais. Bom, depende muito de como você vai usar a IA, né? Tem como ele disse, onde você pode escrever o código-fonte e a IA vai ler e vai te dar algumas dicas, fazer algumas perguntas. E existe um outro tipo de IA onde você vai dizendo o que você quer. Ela vai refinando isso, né? Ah, eu entendi que você quer isso, mas e nessa situação, e naquela? Aí você vai dizendo o que você precisa e no fim ela monta o código-fonte todo, você só dá uma revisada. E aí, claro, tem toda a parte de hospedagem, de deploy e tal, né? Como é que vamos botar isso para funcionar e tal. E assim, uma pessoa totalmente leiga, alguma coisa consegue fazer. Um aplicativozinho básico, tal, com um pouquinho de estudo consegue fazer. Mas uma coisa básica, né? Você não pode largar um negócio super crítico em cima de um negócio que só uma IA escreveu, né? Ninguém sabe o que tem lá dentro. Ah, tá funcionando, mas... E na situação X, Y, Z, como é que vai se portar, né? Tá funcionando, mas a que custo? Também. Às vezes você está usando um recurso a mais que não precisaria estar usando. Isso te gera um custo a mais também para esse software funcionar, né? Então, eu não sei até que ponto que vai chegar a IA, né? Mas nesse momento é mais ou menos por aí que está a IA. Ela faz muita coisa, ajuda muito, mas ela tem que estar com alguém ali junto com ela, verificando o que ela está gerando, dando um toque aqui, um toque ali do que ela tem que fazer, né? Apesar de que ela também dá muita dica também, né? Sim, aqui sim. você fez isso, se você fizesse desse jeito seria melhor por causa daquilo e tal. Mas no final é o programador que decide, né? Essa parte daí, ela tá crescendo muito nos últimos tempos, né? Tipo, até mesmo com os servidores, que são... que importa todos os arquivos de IA, né? O negócio tá crescendo muito. E um outro ponto é o preço das peças que, tipo, fazem controlar. Por exemplo, a memória RAM dos computadores. Ela cresceu muito o preço, tipo, principalmente no começo desse ano. Ela cresceu muito o preço por causa da IA. E, tipo, tá tudo rodando em volta disso. Aí a gente entra naquela questão do mercado, né? Oferta e procura. Se eu vendo o café a R$20 e tem gente comprando,
se eu jogar R$ 25 e o pessoal continuar comprando, mesmo que depois o meu fornecedor abaixe o preço, se eu continuar mantendo em R$ 25, eu vou continuar vendendo meu café. Então, por mais que o fornecedor dos componentes de uma máquina, se eles jogarem o preço lá em cima e todo mundo continuar comprando, não tem por que ele abaixar. Por mais que as pessoas saibam que o custo de produção não esteja tão alto. Né? Então, se eu estou tendo mercado, se eu estou tendo consumo, então eu vou manter o meu preço. E eu acredito que isso é temporário também, tá, Pedro? É questão de oferta e procura, tá? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, estava estudando lá sobre periféricos e tudo mais, o pessoal falava muito, eu não me lembro se a definição correta era memória EEPROM ou memória flash, eu acho que era memória flash. Que eles explicando como é que era cada tipo de memória e tal, e dizendo que a memória flash era melhor que tinha e mais rápida. E aí minha pergunta foi, tá, mas por que a gente não usa isso para armazenar dados, né? Porque antigamente a gente tinha os HDs, né, mecânicos, que eram muito mais lentos, né? E a resposta foi custo. E hoje a gente está usando ainda o HD? Não tá mais, a gente está usando hoje um SSD, que é esse tipo de memória, né? O que aconteceu? No começo eles lançaram, era caríssimo. Só empresas tinham, porque era muito caro, mas a velocidade era muito grande. Conforme o mercado foi aumentando disso daí, o preço foi barateando, porque você consegue produzir em larga escala. As empresas elas começam a ganhar menos, mas uma quantidade maior. Então essa questão da memória RAM, eu imagino que é o seguinte, é que nem você falou, o uso de IA está aumentando o consumo de memória RAM, a gente precisa de mais memória RAM. Beleza, vamos olhar para o mercado. Está sobrando memória RAM? Não, vai começar a faltar, então o preço sobe. Só que as empresas, peraí, a gente está perdendo a oportunidade de vender mais, então vamos começar a produzir mais, aí começa a produzir mais, tem mais oferta, aí o preço baixa de volta. Mas Qual que é a normal média isso. do preço, assim, mais ou menos, hoje em dia? Eu acho que o Pedro está bem por dentro disso. Pesquisando, tipo, no mercado brasileiro é o que tá mais caro em geral. Porque, tipo, por causa de impostos, essas coisas, mas eu tava pesquisando um pouco sobre, e eu vi no Paraguai, eu pesquisei, tipo, o preço já cai, não vou dizer que, tipo, fica barato, mas ele tem uma diferença bem grande. Tipo, eu tava vendo aqui, 32 GB, nas memórias RAM tem esse negócio de DDR4, DDR5, que é as gerações. A DDR5 é a mais nova. Aí, 32 GB de DDR5 aqui no Brasil, tá mais de R$ 3.000. Tá pela faixa de 3.200, 3.300. No Paraguai, ele cai quase R$ 1.000, tá por 2.300, 2.200, por aí. Então, tipo, varia bastante de lugar para lugar de onde está sendo vendido também. E assim, a gente tem que entender que 32 GB é muito giga. Tá? Assim, para uso doméstico, isso não se aplica em nenhuma instância, assim, para você ter um computador doméstico. Vai sobrar muita memória. Você trabalhar com um computador em casa ali, mesmo que eu vá desempenhar alguma ferramenta de inteligência artificial ou mesmo alguma aplicação mais pesada, eu acho que 16 GB para um computador doméstico aí já está num número muito bom. Não tem necessidade de você jogar um número tão para cima. Assim. O que seria esse giga, assim, mais ou menos? Vamos começar a entender o que é memória RAM. Né? A memória RAM ela é uma parte do computador que ela vai armazenando informações das aplicações que você está usando. Vamos supor, você abriu ali um Word. Ele registrou lá na memória RAM. Você usou o Word. Você fecha, quando você vai abrir de novo, ele já entendeu que você já estava usando. Então ele está armazenado ali alguns arquivos que vão deixar essa segunda abertura mais rápida. Então é aí que ele vai... Então quando você trabalha com armazenamento em memória RAM, não é que você está tendo um armazenamento de arquivos. Você está armazenando informações que vão deixar o seu computador mais ágil em determinadas situações. Talvez o que te ajude a entender isso, por exemplo, imagine nós aqui, a gente está aqui nessa mesa. Essa mesa ela tem uma limitação aqui de tamanho. Né? Você imagina a gente pegar um arquivo com folhas A4 ali, com vários documentos, e a gente espalhar aqui na mesa, certo?
Aí eu comecei a ler. Li a primeira folha, a segunda folha. Vai chegar no momento que eu vou ter lido a última folha, mas não acabou o documento ainda. Tem mais folhas. É um documento de 100, 200 páginas, certo? O que acontece? Opa, tá lá no meu arquivo guardado lá no armário. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá buscar e trazer para cá para eu continuar lendo. Só que para eu trazer para cá, eu tenho que abrir um espaço, certo? Aí eu vou tirar a primeira folha e colocar a outra folha aqui. Daí eu vou ler. Daí o que acontece? Putz, mas agora eu preciso ver lá um negócio na primeira página que ele está falando aqui da primeira página. Aí eu tenho que levar de volta para lá, buscar ou trazer aqui para poder ler. Então a memória RAM, ela funciona dessa maneira, é o que você está usando ali no momento. Para uma informação ser processada, ela precisa estar na memória RAM. Só que a memória RAM ela tem uma limitação. Então você carregou um programa para a memória RAM, nem sempre o programa cabe inteiro na memória RAM, ela cabe um pedaço. Aí você vai executando o programa. Quando chega num ponto em que ele precisa de um pedaço que não está na memória RAM, ele tem que ir lá buscar no SSD, só que ele tem que tirar alguma coisa daqui. Aí ele tira, coloca aqui, processa, se precisar daquela informação lá do começo, tem que voltar lá, carregar para cá de volta. Então, quanto mais você tem de memória RAM, menos o que a gente chama de swap você tem que fazer. De buscar, tirar uma informação daqui e buscar outra. Então tá tudo carregado aqui. Entendeu? Aí você consegue processar mais rápido. Acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos nessa linha aí. Então, quanto maior essa tua memória RAM, mais coisas você consegue acessar ali para facilitar o teu acesso. E quanto menor, inversamente proporcional. Então, se eu tenho uma máquina que eu tenho só 4 GB de memória, que eu acho que hoje em dia também quase não se aplica mais, né? Mesmo porque o próprio sistema operacional, o próprio Windows, já está ficando pesado para você ter uma máquina de 4 GB de memória. Então, quando você trabalha com uma máquina que ela já está com um espaço de memória RAM tão limitado, ela já vai ser mais lenta. Então, você já vai ter um travamento natural da máquina para abrir arquivos simples. Então, quanto maior, melhor. Só que chega um ponto que você já não precisa ter tanto. Já está sobrando, né? Que é a questão do 32 GB. Eu vou ter um computador em casa para... Cara, minha filha vai fazer trabalho de escola, vai pesquisar na internet, vai criar um PowerPoint, vai criar eu vou dar para ela uma máquina de 32 GB, eu estou tendo um trem para levar um carrinho de mão de areia. Uma caçamba de areia, entendeu? É muita coisa para pouco uso. E chegando mais pro lado da internet, a internet ela é muito ampla, né? Tem muitas coisas. Extremamente. E a gente tem que tomar bastante cuidado na internet. Quais são alguns cuidados, algumas prevenções que a gente pode ter usando a internet? Bom, a internet ela é um território, acho que dá para classificar como hostil. Sim. Porque ali você encontra de tudo e de tudo que você precisar e todo tipo de pessoa, né? Então, desde a pessoa que só está acessando ali para querer ver uma foto, até uma pessoa que está acessando ali para querer roubar um dado de cartão de crédito, roubar uma informação. E assim, a gente não precisa avançar muito em questões de proteção na internet para falar sobre isso. Não precisa de sistemas extremamente desenvolvidos. A gente pode falar do que a gente trata dentro de casa. Então, cuidar onde se clica, prestar atenção no que está acessando, porque nesse acesso você pode estar acessando, você pode estar trazendo para dentro do teu computador, para dentro do teu celular, um arquivo malicioso. Aqueles cliques que você dá de tipo, você foi sorteado, clique aqui para receber o seu prêmio. Isso aí é claramente uma pegadinha que vai te roubar os teus dados de cartão de crédito, vai sequestrar o teu WhatsApp, vai clonar o teu WhatsApp, vai começar a mandar para tua família, para os teus contatos ali, mensagens pedindo dinheiro, preciso pagar uma conta. Existem alguns...
90% dos casos, a atenção já resolve o problema. Se a gente parte para a parte empresarial, a gente já tem que tratar daí de segurança a nível de firewall, a nível de antivírus, a nível de anti-spyware, anti-malware, mas a nível doméstico, a atenção, o cuidado com o que está acessando, o que está consumindo na internet, já resolve grande parte do problema. E, tipo, pra alguém que trabalha com isso em geral, o que a internet pode ajudar no dia a dia, sabe? Tipo, porque pelo fato dela ser mesmo muito ampla, tem várias coisas que a gente pode pegar de informações para fazer o nosso trabalho, por exemplo. Assim, hoje em dia a internet ela já não ajuda, ela é essencial. Hoje em dia, se você quer parar uma empresa, você tira o link de internet dela. Se você quer parar, você quer atacar uma organização, você tira o link de internet dela. O seu trabalho na van. Sim. Tira o cabinho da internet. Não tem condição. Não dá. Vai lá, tira agora o cabinho que liga o servidor. Cara, já aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente tem lá, que nem você falou, né? Antivírus, tudo quanto é ferramenta para evitar vírus, para não capturar dado, para não derrubar a gente da internet e tudo mais, né? E além disso, a gente tem redundância de links, né? Então a gente tem, sei lá, uns 3, 4 links com a internet, pelo menos aqui na administração, né? Para quê? Porque se cai um link, tem um outro, a gente não fica sem internet, né? Sabe o que é o engraçado? Todos passam num cabo só. O cabo passava na frente da paddock, o caminhão passou, arrebentou o fio, nós ficamos sem internet. Eu trabalho aqui no Consul desde 2018, e entre 2014 e 2018 eu trabalhei no TI do supermercado Zarca. E aconteceu algo muito semelhante. O servidor que trata todo o tráfego de transação, de compra, de o que está entrando, o que está saindo de cada loja, é tratado por um servidor central, certo? Cada loja tem um link que manda a sua informação para o servidor que fica ali no Archer da Figueira, e ali essa informação é tratada, e não sei se ainda isso era há 8 anos atrás, né? E tínhamos também 2 links de fibra ótica. Os 2 entravam na mesma tubulação, que passava por dentro, não sei se vai lembrar, há alguns anos tinha o estacionamento do Archer ali do lado era onde era a antiga Vilrich. Lembro. Tinha um muro que dividia ali. E os 2 links passavam por dentro do mesmo muro. O Archer comprou o terreno do lado e foi ampliar o estacionamento. Chegou uma máquina, meteu-lhe a pá no muro e acabou. Derrubou a rede inteira. Todo o Archer, nenhuma loja vendia, nenhuma loja faturava, nenhuma loja recebia, depósito central não emitia nota, não saía caminhão, padaria central não produzia, nada se produziu em uma tarde. Por causa de um cabo. Por causa de um cabo. Mas não tinha como separar, tipo, Deveria ser. Tanto que hoje A gente resolve quando acontece esse tipo de coisa. Aí a gente começa a se tocar das vulnerabilidades que tem e a gente começa a resolver, né? Porque assim, aquele cabo de fibra, aqueles 2 cabos de fibra, eles passavam alguns anos ali dentro daquele muro. Quando ele foi passado ali, o pensamento muito provavelmente era: esse muro nunca vai sair daqui. Então não tem por que eu passar essa fibra em outro lugar. Eu posso passar ela aqui. Quando eu saí de lá em 2018, esse problema já tinha sido resolvido, que uma fibra entrava por um lado da loja, a outra fibra entrava pela frente. Uma por frente, outra por trás. O mesmo caminhão que arrebentou a fibra aqui não vai passar lá na outra rua. Esse muro aqui não existe mais, então agora a gente vai dividir, vai cada uma para um lado. Inclusive depois desse episódio a gente tem até internet via rádio, né? Porque se arrebentar o cabo, ainda está funcionando, né? Que também já não é mais usado, que é uma tecnologia ultrapassada, mas para esses casos ela
caso de emergência, resolve. Né? Sim. E uma pessoa, quando ela quer tipo, começar a trabalhar com informática, tem alguma dica, alguma coisa que tipo, possa ajudar ela a pensar tipo, uma maneira para ir mais rápido, para fazer um trabalho mais eficiente? Assim, a questão do mais rápido, para ingressar, você tem que escolher, né, o que você quer. Você quer velocidade ou você quer qualidade. Então não adianta você, eu vou ler esses livros aqui, eu vou fazer X cursos em um ano e vou me largar no mercado de trabalho. E daí você vai ser um profissional que tem meia dúzia de diploma, mas você não sabe necessariamente exercer a função. Você tem ali a capacitação de fazer, mas você não necessariamente sabe. Então, o que eu recomendaria? Estudo, muita leitura sobre tecnologia, pegar essa velocidade do aprendizado com o tempo, porque hoje, imagino que o que o Paulo aprendeu na faculdade, hoje 50% já não se aplica mais. Eu iniciei minha faculdade de Sistemas de Informação em 2014. Hoje em dia, muita coisa já não se aplica mais. Na época que eu fiz faculdade, eu tinha uma disciplina chamada Tecnologias Emergentes, que falava daquelas pulseiras inteligentes. Aquilo já nem se usa mais. Sim. Aquelas coloridinhas. Isso já não é mais usual, né? Então, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que assistir vídeo, tem que fazer curso, tem que se atualizar e acompanhar a atualização de tudo. É uma tecnologia que ela evolui muito, né? E a tecnologia em geral, ela tá sempre em evolução. O tempo inteiro. Ela nunca para. E tem alguma tecnologia que se destacou nos últimos tempos por ter mais evoluído? Acho que inteligência artificial. Eu ia falar a mesma coisa. Inteligência artificial não existe. Eu acho que não existe nada que tenha dado um boom tão grande em tão pouco tempo quanto a inteligência artificial. Foi ali na pandemia, em 2022, 2023, foi quando começou a vir a inteligência artificial. Os vídeos, essas coisas começaram a bombar mais. Sim. A gente podia ver, tipo, se pegar um vídeo, alguma coisa feita por IA naquele ano, não vai se comparar, não vai chegar nem aos pés do que uma IA está fazendo hoje em dia. Então, tipo, a IA que era disponibilizada só para as pessoas mais importantes naquela época, hoje em dia é a IA que a gente usa, por exemplo. Tipo, as pessoas normais usam. Uhum. E eu tenho certeza que a gente não sabe, tipo, nem a metade do que a IA é capaz de fazer. Uhum. Tipo, só as pessoas mais importantes, tipo, os servidores, o governo, essas pessoas têm acesso a uma IA muito, muito mais poderosa, tipo, do que a gente sabe, né? Existe aquela... Assim, a gente não pode dizer que sim nem que não, porque a gente nunca vai saber, né? Mas dizem que NASA, CIA, NSA e por aí afora já estão anos na frente com relação à inteligência artificial. Isso é algo que nunca vai chegar para nós, né? Essa informação então isso fica dançando entre a realidade e uma teoria da conspiração, talvez, de que o que a gente tem hoje, governos já tinham há muito tempo, então a gente nunca vai saber se realmente era. Mas eu acredito que sim, acredito que tenha tecnologias que não chegam para nós, que não chegaram para nós ainda, mas que órgãos, empresas aí já estão muito à frente. É que tem que ter um pouquinho de cuidado com segurança também, né? Eu vou te dar um exemplo. Já ouviu falar no computador quântico? Acho que já. Pois é, o computador quântico ele é infinitamente mais rápido do que os computadores que a gente tem hoje. E qualquer coisa cifrada que a gente tenha hoje, ele resolve em 1 minuto. Tipo, hoje o que a gente usa para segurança, transação bancária e tudo mais, é tudo
encriptado, né? Mesmo que você capturar aquela informação, você não consegue saber o que tem ali dentro. Agora, com um computador quântico, você conseguiria fazer isso em segundos. Então, qual é a segurança que tem, né? Então, eu imagino que esse assunto, ele tá bem evoluído, mas eu imagino que o computador quântico, até chegar uma pessoa comum como eu, como você, vai passar por muita coisa ainda, né? Então, primeiro vão ter os caras que conseguem encriptar com um computador quântico para que um outro computador quântico não consiga decriptar, por exemplo. Né? Então tem todo a IA, eu imagino que entra nisso aí também, né? Então é um negócio que tem um potencial muito grande, mas é meio perigoso, né? E se a gente for falar da parte mais técnica de cuidados com, tipo, o computador, assim mesmo, os cuidados que a gente tem para ele se manter mais, como é que fala, mais rápido, nesse sentido. Para ele durar mais. É. Para ele... Assim, a gente pode tem alguns cuidados, né? Como né, a gente já falou anteriormente, cuidar com o que se acessa, cuidar com o que se baixa. Eu vou ter um computador em casa que eu vou entrar num site lá e vou baixar um monte de joguinho para eu passar o dia jogando. Pô, isso aí vai... Ele não vai trazer só o arquivo que eu estou baixando. Ele vai trazer muitas outras coisas que eu não queria, como o McAfee, o antivírus. Quantas vezes já se baixou algum arquivo que ele vem junto e isso acaba pesando o computador? Não necessariamente é um arquivo nocivo, mas é um arquivo que vai me consumir processamento, vai consumir memória RAM, vai consumir processador. Se eu tiver uma máquina um pouquinho melhor para um jogo, ele vai consumir memória gráfica. E além disso, alguns cuidados ambientais com ele também. Não manter ele num lugar muito fechado, não manter... Quando eu digo lugar fechado, não é um quarto com cortina e porta fechada. É lá dentro da estante onde você coloca ele, deixar um espaço para ventilar, para ele não superaquecer, porque quando ele começa a trabalhar com processamento mais alto, eu vou jogar alguma coisa, ele começa a esquentar. Se eu não tenho uma ventilação adequada naquela máquina, ele vai se deteriorar muito mais rápido. E ele vai acabar patinando em alguns momentos. Acho que de vez em quando fazer uma limpeza também, né? Porque a pó, a sujeira dentro dele faz com que ele não resfrie direito também, né? Que a gente pode ter problema. Dentro do computador, sobre a placa-mãe, se vocês abrirem o computador, vocês vão ver que tem um quadrado metálico assim, um pouquinho mais alto. Aquilo ali é um dissipador de calor. Ali embaixo dele fica o processador, que é o cérebro do computador, que é o que faz todo o processamento, todos os cálculos, tudo que a gente precisa ali para fazer o computador funcionar. Em cima desse dissipador de calor tem um ventilador. Ou seja, o processador vai esquentar, o dissipador de calor vai puxar o calor para ele e o ventilador vai E agora tem vai até resfriar. os water cooler, né? Que é tipo com água, resfriamento com Sim, água. exatamente. Que é tipo, para computadores para jogo, principalmente, ele é muito mais eficiente. Sim. E quando você tem sujeira nesse dissipador de calor, ele acaba perdendo eficiência. Se ele perde eficiência, não resfria o processador. O processador trabalha numa temperatura muito alta, e quando a gente chega em temperaturas perigosamente altas num processador, a máquina pode até se desligar por segurança. Né? Ela se protege daquele calor e desliga. E agora, tipo, a evolução, eu queria saber mais sobre a evolução do computador. Tipo, quando ele surgiu, era um negócio que só as pessoas mais ricas, os governos também tinham. Agora é um negócio que praticamente todo mundo tem em casa. Salvo engano, foi Bill Gates que falou, quando ele lançou o primeiro computador ali da Microsoft, que nenhuma pessoa precisaria de um computador com mais de 512 KB de armazenamento em casa.
De lá para cá a gente está com computadores com 4 tera de armazenamento. Então aí a gente consegue ter uma visão meio panorâmica de como a coisa evoluiu, né? Quando o computador lançou, né? Quando foi inventado o computador, ele não caberia neste andar, né? Ele teria que ser... Ele era armazenado em 3, 4 andares, eu acho, né? Chegou a visitar... Com válvula. Com válvula. Chegou a visitar aquele IBM que tinha na antiga Schlesser, ali onde hoje é a Vila Schlesser. Eles tinham um IBM. Foi o primeiro computador do estado de Santa Catarina. Foi comprado pela Schlesser. O mainframe, no caso, né? Um negócio um pouco diferente. Isso. Assim, esqueçam tudo que vocês conhecem sobre o computador que vocês usam hoje. Que vocês usam aqui na sala de informática, o computador que vocês têm em casa. O HD dele, ele precisava de uma mesa naquela ali para ficar em cima. Ele era gigante, assim. Só o HD. Um HD. Ele tinha um armazenamento que era 1/100º de um HD que a gente usa hoje. E um SSD desse tamanho assim, né? Tipo, só engata na placa-mãe e ele Não, o SSD hoje ele tá desse tamaninho assim, cara. Essa semana eu recebi um técnico da Dell para fazer uma atualização. Uma manutenção. O SSD da máquina, dessas máquinas que a gente está usando na sala de informática ali, é desse tamanho assim. É menor que o visor do controle do ar-condicionado. E eu vejo que hoje, o que antigamente demorava, sei lá, uns 20 anos para ter um pulo de evolução, hoje em 5 anos já dá um pulo de evolução. Sim, um pulo muito grande. O que eu mais fiquei de bobeira, assim, foi o Blu-ray, né? Quando veio o Blu-ray, nossa, não sei o que. Cara, sei lá, deu 2, 3 anos, pum, morreu. E acabou-se. Você acabou. Você acabou em nada e você vê, eu quando era criança, o meu pai tinha computador em casa, ele tinha uma empresa lá de fazer uns negócios pro Bradesco. Ele tinha um computador em casa, eu acho que era fabricação nacional ainda, aquela tela verde, que era o teclado e o monitor tudo junto. E para armazenar a informação, porque antigamente era assim, eu não sei se você vai lembrar disso, acho que eu sou um pouquinho mais velho, mas as transações de cartão de crédito não era nada online. Você pegava o cartão, colocava num papel que tinha um carbono embaixo, você passava o negócio em cima do cartão e aquele relevo que tem no cartão, ele saía naquele papelzinho. Aí, eles pegavam todos aqueles papéis das empresas ali, levavam para uma empresa, da entrada alguma coisa que armazene ali o dado para jogar no mainframe do banco. Tinha que passar por isso tudo. E meu pai tinha uma empresa que fazia isso. E sabe onde que era gravado essas informações que eles digitavam? Pegavam um papelzinho por um e digitavam. Sabe onde é que era armazenado isso? Numa fita cassete. Vocês sabem o que é fita cassete? Eu sei. O computador tinha uma entradinha, você botava a fita cassete lá, e armazenava tudo lá, levava pro banco, no banco eles ligavam... eles ligavam num outro aparelho, que tinha uma fita DAT desse tamanho, que ele ficava passando de cada fita cassete para fita DAT. Aí a fita DAT rodava no mainframe lá que jogava pra dentro. Eu acho que realmente você é um pouquinho mais velho que eu. hoje em dia é tudo tipo pela internet. Hoje não se usa nem pendrive mais. Hoje em dia é tudo mais prático. A internet evoluiu muito também, né? A velocidade da internet evoluiu muito. Lembra dos moldes de escada? Lembro que o bom e velho barulhinho, que depois das 11 da noite era mais barato. Era de graça. Era de graça e final de semana também. Eu já ouvi essa história também, meu tio já contava isso daí, que eles ficavam, como é que é? Fazendo corujão assim, pra ficar jogando. Cara, a gente tá muito velho. Eles ouviram falar, o vô deles falou que era assim. Sabe nem se é mito, né? Falava assim, que tipo, depois das 11 uma coisa sempre ficava mais barata. Não, era de graça. Depois das 11 era de graça. Entre 11 e 6 da manhã, 7 da manhã era de graça. E final de semana era de graça. Aí porque antigamente não tinha internet como é hoje, né? Se usava linha telefônica para transmitir dados.
Então você pagava como se você estivesse fazendo uma ligação. Entendeu? Era muito caro para você... E ninguém na casa podia usar o telefone. Porque se alguém fosse lá e tirasse o telefone do gancho, caía a tua conexão. Porque fazia uma ligação só com E em geral, se você estava baixando uma música, por exemplo, você estava lá em 90%, alguém tirava o telefone do gancho. Não é que pausava e depois continua. Ela caía. Perdia todo o download. E demorava. E assim, é uma música que eu quero ouvir no sábado. Podia colocar na sexta-feira para baixar para tu ouvir no sábado. Para tu passar o final de semana curtindo aquela música. Uma música. Para você ver o salto que deu, né? Hoje em Você dia, vê o salto que deu desde que, sei lá, eu era nessa época aí que fazendo esses downloads, aí eu devia ter meus 16 anos por aí, né? Olha o salto que a gente já teve, levando também em consideração que eu tô te dizendo que hoje, em 5 anos, a gente dá um salto de 20. Aí você já projeta para frente isso, o salto que isso vai dar daqui a 5, 10 anos. É muito grande. Daqui a alguns anos a gente vai estar falando de saltos de 20 anos em poucos meses. A tecnologia, ela tá... Aquilo que a gente falou lá no começo. Cada vez mais as pessoas estão acessando, cada vez mais estão alimentando os servidores, estão ensinando a máquina a como o que cada coisa é, o que ela tem que aprender, como que ela tem que Então, fazer. tipo, se eu for e usar... Perguntar um negócio qualquer pro ChatGPT, por exemplo. Ele vai estar aprendendo com a pergunta que eu fiz? Ele vai estar aprendendo. Ele não só ele vai estar aprendendo, como ele vai começar a se adaptar a você. O teu ChatGPT não é o meu ChatGPT, não é o ChatGPT do Paulo. É uma situação engraçada que aconteceu hoje à tarde, ainda até a gente estava conversando ali. Eu estava desenvolvendo um código. E daí eu joguei pro ChatGPT. Eu falei, cara, me ajuda a decidir como sair daqui, a partir daqui, o que eu posso fazer. E daí ele falou, olha, você pode escolher o caminho 1 ou o caminho 2. Mas por tudo que a gente já fez, tudo que a gente já desenvolveu, porque ele puxa a memória do que eu já desenvolvi com ele, eu te sugiro o caminho 1. Eu falei, não, mas eu prefiro o caminho 2. Ele falou, excelente escolha. Pô, se ele estava me sugerindo um caminho e eu fui pelo outro, ele não devia achar uma excelente escolha. Mas ele quer, de certa forma, não de uma forma afetiva, mas ele queria me agradar naquele momento. Ele queria me deixar confiante de que o caminho que eu escolhi era bom. Então, você vai percebendo que cada vez ele está se adaptando mais a você, e ele vai sempre te levar para o lado que mais combine com você. Ou que ele acha que combina com você. Só para complementar, acho que é uma informação importante. Lá na Van a gente usa atualmente, né, o ChatGPT. Mas é uma versão paga, obviamente. Né? Por que da versão paga? Ali a gente está lidando com dados sensíveis. São os dados da Van, né? Então, no momento que você está lá pegando uma licença para você usar, eles meio que colocam um termo lá que eles não podem usar aquelas informações para treinar a IA. Então, meio que internamente ela acaba aprendendo ali, mas ela não é treinada a IA pública, por exemplo. Porque, de repente, poderia ter um vazamento de dados. Entendeu? Vamos supor que a IA está aprendendo coisas sobre a Avan. Aí, de repente, alguém vai lá pesquisa alguma coisa sobre a Van, lá no ChatGPT, pum, aparece a informação da Van. Isso não pode. É por isso que a gente, no início, ali tinha um programador ou outro que usava a versão free ali pra uma coisinha besta ou outra ali, né? Mas sempre se correu o risco de, não prestei atenção, foi algum dado. Nunca aconteceu, né? Mas para já evitar acontecer esse tipo de coisa, não, peraí, vamos organizar isso aqui, porque senão a gente vai começar a ter problema. Então, foram pegas as licenças e tal, e a gente usa a versão paga do ChatGPT hoje. Tem esse cuidado. O vazamento de dados é algo muito crítico também para uma empresa. Hoje em dia a gente tem a LGPD que norteia a questão de proteção de dados, né? Então, toda empresa, toda organização que armazena dados, seja de cliente, seja de aluno, seja
ela tem que ter um cuidado muito grande. Quando a gente começa a jogar isso para o chat GPT, você está jogando isso para fora. Né? Você está pegando não estou nem falando de dados sensíveis, né? Mas começa a pegar nome de pessoas, CPF, começa a jogar para fora. A gente não sabe para onde está indo isso. A dica é, quando você quer dar um exemplo para uma IA, por exemplo, coloca dados fictícios. Não precisa ser dados reais, né? É melhor evitar, né? Você acha que a inteligência artificial tem como evoluir mais ainda? Tem, ela tá em constante evolução, ela está aprendendo o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro ela está aprendendo, está se aprimorando, tá... Você lembra algum tempo atrás, quando você pedia para o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, e a gente não está falando muito tempo atrás, não, uns 6 meses, um ano aí. Você, cria a imagem de uma pessoa assim, assim, assado, que ela mandava uma mão com 6 dedos ou toda torta. Hoje em dia ela já não faz mais. Já evoluiu. Acho que o que ajudou também é o uso, né? Porque há um certo tempo atrás, aí muita gente nem sabia o que era isso, né? ChatGPT, eu nem sei o que é isso. Às vezes não sabia nem o que era IA, né? Conforme as pessoas foram usando, daí as pessoas que eram um pouco mais leigas viam alguém usando, viam que era legal, tal, começa a usar. Então, quanto mais gente usando a IA, ela aprende mais ainda. Aí ela foi evoluindo, né? Vai fazendo errado, mas uma hora ela aprende que nem a gente, ela nem sempre vai acertar. Mas conforme ela vai sendo usada, ela vai aprendendo cada vez mais, ela vai ficando cada vez melhor. Uma coisa que eu tinha visto um tempo atrás foi que pegaram o ChatGPT para resolver uma prova do Enem de 2024, acho que foi. E acho que foi pela primeira vez ele conseguiu gabaritar a parte de matemática, que era onde ele estava tendo mais dificuldade. Ele, pela primeira vez a inteligência artificial conseguiu gabaritar a prova do Enem assim, daí foi um avanço, uma evolução. Isso vem, foram colocando ele várias vezes para fazer a prova. Daí, em determinado momento, ele conseguiu gabaritar a parte de matemática que ele não conseguia. A inteligência artificial ela já está sem freio. Né? Ela não vai parar de evoluir nunca. Eu não sei se a gente vai ver ela chegar num ponto que vai falar, não, aqui é o limite. Mas eu acho que a gente está muito perto do limite de falar, não, aqui a gente foi longe demais. Eu acho que esse é o limite mais perto que a gente está do que o limite da inteligência artificial em si. Porque ela vai saber de tudo, o tempo todo. E tem muita gente que diz que a IA vai dominar o mundo. O que vocês acham? Acho que sim, que um dia ela vai dominar ou não? É que depende, essa frase ela pode ter diversas interpretações, né? Se você quer dizer que ela vai dominar o mundo, no sentido de que tudo que a gente for fazer vai depender de uma IA, talvez. Porque assim como eu disse ali no começo, né, que a gente estava conversando, qual a importância da informática hoje, né? A importância é tudo que a gente faz hoje tem informática envolvida, né? Então se hoje a gente tirar a informática, cara, a gente vai retroceder 1 milhão de anos, muita coisa vai deixar de existir e tudo mais. Então eu acho sim que vai chegar num momento em que a gente vai ser super dependente da IA e nesse sentido ela vai dominar o mundo, né? Mas a IA, ela não tem, até o momento pelo menos, né? Ela não tem capacidade cognitiva. Então ela não tem sentimento, ela não tem... Como é que eu vou te explicar? Ela não é que nem uma pessoa. Ela não tem emoção, né? Então, basicamente, ela é um negócio lá que aprende e dá respostas pra gente, mas ela não tem consciência, praticamente, entende? Claro, eu não posso te afirmar daqui 5, 10 anos, né? Mas, atualmente, é isso. E eu acho que, por enquanto, pelo menos, a teoria da conspiração, essa que nem parte. estava sendo falado ali da... se a IA pode substituir o trabalho de uma pessoa na programação, por exemplo. Nesse fato, ela, pensando por esse lado, ela não iria dominar o mundo. Porque, é que nem a gente estava falando, ela não consegue fazer a programação inteira. A gente tem que, tá lá ajudando, sabe?
Tipo, a gente tem que estar para organizar nos pontos. Então, tipo, se for ver por esse ponto, ela não dominaria, né? Pelo menos por enquanto É. ela precisa de ter alguém ali validando o que ela está fazendo. Né? Até porque, vamos lá, a minha faculdade já foi há muito tempo, então me perdoa que eu não lembro muita coisa. Mas a gente tinha aula de IA naquela época já e falava sobre redes neurais. E lá, como eu te disse, eu lembro muito pouco, mas eu lembro que aquilo funcionava no sistema de compensação. Então o que acontecia? Se dava uma tarefa para a IA fazer, ela fazia e meio que você dava uma nota, sei lá, de 0 a 10. Ah, isso aqui foi 1, puta, isso aqui foi meio ruim. Ela tenta de outro jeito. Ah, isso aqui foi 2, opa, isso aqui tá um pouquinho melhor. E assim vai, né? Puta, perdi o fio da meada. Puxei um gancho muito grande e não consegui voltar. Não conseguiu seguir adiante. Ah, tá. Então, eu imagino que você tem que ter ali um humano para dizer o caminho para ela. Entende? Como ela vai aprendendo nesses quesitos de notas, né? Se está mais próximo do que eu quero ou não, tem que ter alguém ali para dizer se ela está acertando ou não. Ela não vai por si só sempre saber. Algumas coisas ela já sabe, né? Porque ela já aprendeu, vamos dizer. Mas o que ela não aprendeu, ela precisa de alguém para guiar ela, para saber se ela está no caminho certo. Tipo, a pessoa guiou ela. Tipo, às vezes aparece quando pede um negócio por chat GPT. Qual opção tu preferiu? Tipo, aí ele dá 2 opções, opção 1 e opção 2. Aí, tipo, tu pode ler e escolher. Com isso ele vai estar aprendendo também como direcionar as pessoas, né? Uhum. Sim. Ele já vai entendendo qual que é a tua forma de pensar. Qual que é a tua forma, a tua preferência. Né? Tipo assim, eu prefiro... Ele te dá 2 opções, rosa ou azul. Ah, eu prefiro rosa. Então ele já vai sempre se direcionar mais para aquele lado, né? Sempre mais pro lado do rosa. Ele já não vai mais tentar te puxar pro lado do azul, porque ele sabe que você prefere um. Acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece o convite. Uma conversa legal, conversa interessante. Prazer, Fluiu legal, pô. Sim, quando precisar é só chamar. Eu espero ter conseguido explicar também para vocês. É que é um assunto que me empolga um pouco, daí às vezes eu começo a falar meio rápido, assim. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tá Porque assim, a gente que trabalha com isso, a gente tá imerso nesse mundo, a gente consome isso todo dia, para nós é um assunto que desenrola muito fácil. Sim. Né? A gente não é querer dizer que nós somos super especialistas no assunto, mas a gente gosta disso, a gente fala sobre isso, a gente desenrola o assunto de uma facilidade maior. Porque é uma coisa que você vê todos os dias, né? É o que a gente consome todos os dias, né? Sim. E é sempre legal passar para frente, porque vocês ainda estão em tempo de estudar, se dedicar, e daqui a alguns anos tá substituindo eu, tá substituindo o Paulo nas nossas funções. Aí. Eu tô precisando, tô ficando velhinho já. Legal, espero que a gente tenha conseguido chegar nas expectativas de vocês aí. E é um prazer. E toda vez que precisar de ajuda aí, é só chamar a gente aí que a gente vem conversar com vocês. Sim, então foi daí, esse foi mais um episódio do Podcons. E é isso, uma boa noite. É nóis. Valeu, boa noite, obrigado.